Meu nome é André, tenho 38 anos e logo na minha infância, né, eu tive uma infância normal, né? Minha mãe dona de casa, né? Meu pai militar, né? E foi uma infância assim como qualquer outra, né? Mas durante a minha pré-adolescência, né, eu fui tendo alguns problemas de saúde, né, como por exemplo dor de cabeça, tontura, né? E os médicos não conseguiam descobrir a causa, né? Então eu fui crescendo com esses problemas, né? Tinha pesadelos também, né? E durante a adolescência, a fase, né? Brigava muito com meus pais, né? A gente não se entendia, né? Com a família, né? E durante esse tempo, por causa desses problemas, né? Que eu não sabia por que eu estava passando por aquilo, né? Não conseguia achar a solução. Eu comecei a ter depressão, né? Essa depressão, com o passar do tempo, ele foi aumentando, né? Ao ponto de atrapalhar nos estudos, né? Atrapalhar no trabalho. Os meus pensamentos eram que eu não conseguiria vencer na vida, né? Que havia pessoas que eram nascidas para vencer e eu não, né? E o meu pensamento é que eu nunca ia conseguir vencer, né? Ser bem-sucedido, casar, né? E eu pensava também assim que as pessoas não gostavam de mim, né? Essa era o meu pensamento, né? Que as pessoas não conseguiam me entender, né? E então eu ficava isolado, né? Eu não conversava com as pessoas, né? Eu não conseguia me abrir para ninguém, né? Nem mesmo para os meus familiares, né? Eu tinha pensamentos até de suicídio, né? Eu até me lembro uma certa ocasião, eu indo para o trabalho, eu ficava olhando para baixo assim de uma ponte, né? Que tinha lá durante o caminho, né? E eu ficava pensando, né, em pular, né? Eu não tinha coragem, né? Porque como eu já cresci num lar assim com a base cristã, então eu sabia, né, que o suicídio não teria perdão mais, né? E então teria as consequências, né? Então num certo dia eu fiz uma oração para Deus, né? Que se ele existisse, né, que ele me desse uma resposta, né? Me desse uma luz, né? E naquele momento eu percebi algo diferente, né? Eu percebi que a minha mente assim ficou mais leve, né? Algo mudou assim em mim, né? E que eu tenho certeza que naquele dia, se eu não tivesse tido essa experiência, essa resposta imediata, né? Eu tinha cometido suicídio, né? Durante o passar do tempo, né? Eu conheci o trabalho da Igreja Universal, né? Acompanhei através da mídia, né? Eu comecei a frequentar as reuniões, né? Onde lá eu comecei a me fortalecer, né? Eu passei pelo processo de libertação, né? Eu tinha muitos problemas assim espiritual, né? E eu fui percebendo a melhora, né? Em todas as áreas da minha vida começou a melhorar, assim, né? E cada vez mais eu tinha mais sede assim de estar buscando, né? De estar obedecendo, né? Praticando, né? E eu fiquei sabendo sobre o Espírito Santo, né? Sobre a proposta, né? Da gente buscar se entregar, né? Que Deus ele iria dar o Espírito dele para as pessoas, para quem buscasse, né? De fato, de verdade, né? Então eu comecei a me empenhar com toda a minha força, né? Eu me desliguei assim das coisas secundárias, né? Eu priorizei, né? O lado espiritual, né? Eu busquei, né? Durante um tempo eu fiz um jejum, o jejum de Daniel, né? Eu lembro que era uma certa data, mas eu comecei antes, né? Eu tinha sede, né? Então, assim, eu me preparei, né? Uma semana antes eu já estava buscando, já estava assim em espírito, né? Eu acordava assim às madrugadas, né? Para buscar antes de ir para o trabalho, assim, um estacionamento mesmo, assim, bem assim mais afastado, né? Eu ficava buscando, né? Nos intervalos assim do trabalho, eu ficava meditando, né? Eu sempre procurando assim cada vez mais indo mais assim nas reuniões, né, para aprender mais, né, absorver mais assim, né. Num domingo pela manhã, logo na reunião das 7, né, a primeira reunião do dia, eu lembro que eu busquei já determinado para receber, né. Eu já estava acompanhando as mensagens do Bispo Macedo, né. Eu aprendi que a gente tem que ir determinado, né. Se a gente fez a nossa parte, né, se a gente deu o nosso máximo, então a gente tem que crer também, né, que vai receber, né. Então assim, nesse dia,
a palavra que o pastor ensinou foi exatamente do que eu estava passando, né? Foi exatamente aquela dificuldade que eu estava tendo, foi o que foi pregado, né? Então, assim, foi nesse dia que eu tive a certeza, né, que o Espírito Santo estava comigo, né? Assim, não foi emoção, não foi assim algo que eu senti assim diferente, né? Mas foi assim uma certeza, né? Assim, todas as dúvidas saíram, né? Os meus pensamentos mudaram, né? Assim, a minha forma de me relacionar com as pessoas, né? Assim, eu passei a ter mais assim visão assim da fé, né? Eu passei a entender mais assim, né? Assim, as coisas da fé, né? Eu tive mais o desejo assim de estar levando a palavra de Deus para as pessoas, né? Que eu sei que assim como eu passei por muitos problemas, né? Havia pessoas também que também estavam passando problemas e precisavam, né? De que eu ajudasse assim espiritualmente, né? Então eu tive uma vontade assim, sede, né? De estar ajudando as pessoas, né? O Espírito Santo para mim, né? Assim, é a minha base, né? Eu posso dizer assim que se eu não tivesse Espírito Santo, eu seria assim como se fosse uma pessoa sem direção, né? Uma pessoa como se fosse um navio sem um leme, né? Assim, o Espírito Santo para mim me dá força, né? Me dá certeza do que o que eu estiver fazendo vai dar certo, né? Me dá paz, né? Sobre o futuro, né, que anteriormente eu tinha inseguranças, né, então eu venci, sim, todos aqueles problemas antigos que eu tinha, né, de traumas, né, medos, né, preocupações, que eu era muito preocupado, complexos, né, todos esses problemas, assim, eu venci, né, e hoje eu me considero uma pessoa, assim, feliz, realizada, né, espiritualmente, né, e também encontrei uma pessoa, né, na igreja assim, da mesma fé, né, que Deus me completou, né, e cada jejum de Daniel, né, eu sempre participo, né, e cada vez eu me fortaleço mais, né. O mundo traz muitas coisas que atrapalham assim nosso convívio com Deus, né, coisas assim desnecessárias, né. Então o jejum de Daniel me ajuda a me limpar disso, né, e focar mais no espiritual, né. Eu tenho mais experiências com o Espírito Santo, né.